Novela Laços de Família, capítulo 91, segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. Ativa também o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar vocês. Deixa seu like também, que o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e recomenda para outras pessoas. E claro, deixa seu comentário, comenta aí o que vocês estão achando dessa novela, o que vocês estão achando desse momento da novela que tá bem quente. E claro, comenta aí o personagem que você mais gosta e a cidade de onde vocês estão falando. Vamos lá? O capítulo começa com Iris dizendo que se Pedro a colocar para fora, ela conta o que viu, ele fazendo com Cíntia para todo mundo. Pedro se levanta e fala que não é nada disso que ele está pensando e diz que não tem que se explicar para ela. Em seguida, fala que ela não tem nada a ver com a vida dele. Iris grita para Pedro dizendo que o odeia e que ele não podia ter feito isso com ela. Pedro fala que não fez nada com ela, mas Iris diz que ela o ama e que viu ele estuprando a Cíntia e que ela não queria e que ele a forçou. Em seguida diz que Pedro não deve nem saber o que é amor e pergunta se é assim que ele trata as mulheres dele. Pedro fala que fez e que vai fazer de novo quantas vezes ele tiver vontade e diz que Iris tem que cuidar da vida dela e arrumar um lugar para ela morar. Iris novamente ameaça Pedro e fala que se ele colocá-la para fora, ela vai conversar com Helena e com Alma e dizer que viu, e ainda vai fazer todo mundo achar que ele é capaz de fazer isso com ela e com a Socorro também. E finaliza dizendo que quer ver do lado de quem elas vão ficar. Iris se vira e sai, mas Pedro a chama e fala para ela esperar. Na outra cena, Severino diz que Pedro e Iris devem estar se engalfinhando e que ela já deve ter feito as trouxinhas dela, e em seguida diz que não sabe o que vai fazer se Socorro não morar mais ali e que quando fica apaixonado fica bobo. Socorro pergunta como vai ser se Pedro expulsá-la dali. A cena volta para Pedro dizendo que Iris não pode o chantagear assim e que isso é muito sujo. Iris diz que Pedro ri do amor dela e agora ele vai ver o que ela é capaz. Pedro fala que já sabe do que ela é capaz e diz que Iris e Socorro podem ficar ali porque ele não quer expor a Cíntia, mas fala que agora vai ser do jeito dele e que não vai deixar ninguém passar a mão na cabeça dela. Em seguida sai. Iris sorri e olha com desejo para Pedro. A cena corta para Pedro no escritório ligando para Helena e dizendo que resolveu dar mais uma chance para Iris, até porque ela não tinha para onde ir, mas que mais ninguém vai passar a mão na cabeça dela e se ela apontar, é ele que vai castigá-la. Helena pergunta se Pedro vai espancar Iris se ela aprontar e em seguida diz que precisa desligar porque tá com uma cliente e depois eles conversam. Pedro tenta falar alguma coisa, mas desiste, desliga e fica pensativo. Na cena seguinte, Miguel e Ana conversam sobre os pequenos editores e em seguida Cíntia e Alex chegam e cumprimentam eles e Alex e Ana trocam olhares. Cíntia diz que Miguel está devendo uma visita no pet shop e Alex conta que Ana foi lá comprar um acessório de cachorro. Miguel se espanta e diz que não sabia que ela tinha cachorro. Ana fala que não, mas que queria ter um Beagle, porque dizem que eles são ótimos companheiros, e olha para Alex. Em seguida, Cíntia e Alex se despedem e saem. E Alex senta de frente para Ana e continua trocando olhares com ela e fala para Cíntia que eles têm que conversar com Pedro logo. Cíntia diz que vai falar com Pedro, com um jeitinho. Na outra cena, Pedro liga para Cíntia, mas cai na caixa postal e ele desliga.
vê um número na agenda e liga de novo. A cena vai para a casa de Cíntia, o telefone toca e Eládio atende. Pedro pergunta se é da casa de Cíntia, se ela está em casa. Eládio fala que é da casa dela sim, mas ela só chega à noite. Pergunta se ele quer deixar recado. A cena vai para Pedro desligando o telefone e a cena volta para Eládio reclamando que era um homem e desligou na cara dele. Verinha diz que pode ser alguém do fã-clube de Cíntia. E Olivia chama Eládio para eles irem ao mercado. Na cena seguinte, Helena fala que não sabe o que aconteceu. Ou Iris caprichou no pedido de desculpa, ou Pedro mudou muito. Ivete fala que não importa. O que importa é que ela, Helena, não vai ter que aturar ela, Iris e Camila se engalfinhando na casa, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez que tem risco. As duas batem na madeira para isolar e o telefone toca e Ivete atende e conta para Helena que Raquel chegou chorando da escola e ela vai ver o que é. Na cena seguinte, Iris chega, Severino pergunta se ela se resolveu com Pedro, porque ele passou igual bicho. Iris faz suspense e todos ficam sérios, até que ela grita que elas vão poder ficar. Severino diz que a princesa dele vai ficar e brinda com água com Socorro. Martinha pergunta o que ela falou para ele mudar de ideia. Iris dá uma desculpa e diz que falou de sempre, que vai se comportar, que vai mudar, chorou um pouquinho e amoleceu o coração de Pedro. Em seguida, todos comemoram e brindam. Na outra cena, Estela comenta com Danilo que ele está muito inglês, toma chá às 2, às 3, às 4. Danilo pergunta se ela vai implicar até com o chá dele. Alma desliga o telefone e conta que era Pedro e que ele resolveu deixar Iris ficar no Aras e continua dizendo que ia até oferecer quarto de hóspede para Iris, mas sabe que ela se sente melhor no Aras. Danilo fala que pena, porque eles perderiam a chance de tirar aquele brutamonte do Aras. Alma defende Pedro e fala que ele é insubstituível, que ele ama os animais e ninguém cuida do Aras tão bem quanto ele. Estela fala que vai manter Pedro lá, querendo ele ou não. Nesse momento, Edu chega e Alma vai perguntar que cor ele quer as flores do casamento. Edu diz que tanto faz, que acha que essa conversa sobre as flores é uma perda de tempo. Então, Alma e Edu saem e Estela fala para Danilo que ele continua esbanjando, né? Pega a chaleira e cheira e diz que sabia que tinha champanhe ali. Danilo pede para ela não falar para Edu, que nem Alma sabe disso. Estela fala que vai deixar, mas só enquanto está esse clima de casamento, e depois bye bye mordomia. Na cena seguinte, Martinha pergunta o que Iris falou, porque o coração de Pedro não amolece por nada. Iris diz que Pedro tem pena dela porque ela perdeu os pais e em seguida chama Socorro para irem arrumar a casa. Severino pede um beijo para Socorro e Martinha diz que não está acreditando nessa história de Iris. Na outra cena, Miguel se despede de Ana. Depois, vai até a mesa de Cíntia e Alex e diz para eles irem ali mais vezes e falarem com Ana, que ela mostra onde é o escritório dele para eles conversarem. Ele sai. Ana e Alex continuam trocando olhares e Alex diz para Cíntia não aceitar menos de 30% de aumento e pergunta se ela quer que ele vá junto. Cíntia diz que não, que se entende com Pedro sozinha. A cena vai para Paulo falando para Miguel que a livraria está agitada e que não vai sair hoje porque tem fisioterapia. E a cena vai para Cissa indicando um livro para Ofélia e Onofre darem de presente. Miguel chega e eles dizem que a filha dele ajudou muito. Cissa diz que é filha dele e futura enteada de Helena e conta que Miguel e Helena estão namorando e pode sair até casamento. Depois indica o caixa para eles pagarem. Miguel fala que Cissa vai matar ele de vergonha sim, mas Cissa fala que é bom espalhar esse namoro, assim espanta os pretendentes. Na cena seguinte, Socorro fala que sabia que Pedro não era tão ruim assim,
mas ele diz que ela falou tudo para Pedro e que disse que pode dar a louca nela e contar para todo mundo. Socorro fala que Iris está louca, que isso é chantagem. Iris diz que agora vai ser do jeito dela, que não vai mais correr atrás de homem e que Pedro vai ter que comer na mão dela. Na outra cena, Alex chega e pergunta se alguém ligou. Daniela diz que ligaram para Cíntia e que o cara já desligou na cara dela mais umas 3 vezes. Alex diz que se ligarem de novo, ele atende. Na cena seguinte, Pedro pergunta para Severino se Cíntia já chegou. Severino diz que não, e Pedro manda Severino ir no escritório dele, tentar falar com Cíntia e dizer que ele tem um assunto urgente. Severino sai, mas antes pergunta que assunto é esse. Pedro fala para ele deixar de ser enxerido. Na outra cena, Helena diz que ainda bem que Pedro deixou Iris ficar lá. Camila chega e fala que vai pro apartamento dela e que se Iris fosse morar ali, ela, Camila, iria pro apartamento hoje mesmo. E sai. Helena pergunta para Fred se ele tem visto Capitu. Fred diz que Capitu tá meio sumida. Na cena seguinte, Emma pergunta se Capitu tem visto Fred e se ele se entendeu com Clara. Capitu diz que não tem visto, que não sabe da vida dele. Pascoal conta que conseguiu o aumento e que vai ajudar na despesa. Mas Emma fala que tem que pintar a casa porque o Bruninho agora rabisca todas as paredes. Na cena seguinte, Ivete pergunta para Raquel o que houve. Raquel conta que foi expulsa do time de vôlei porque não conseguiu pegar uma bola e o time dela perdeu. Ivete fala que Raquel tem que aprender a resolver isso sozinha e fala para ela conversar com um amiguinho amanhã e diz que vai colocar Raquel em uma escolinha de vôlei para ela ser melhor jogadora. Na cena seguinte, Camila pergunta se Edu não vai dar a opinião dele em nada e diz que está achando tudo muito caro. Edu fala que já escolheu a estante do escritório dele e que não é para Camila se importar com o preço, porque Alma tem carta branca para gastar o que for necessário e pergunta o que Camila já comprou pro bebê. Camila fala que só algumas coisinhas e a cena vai para eles no quarto do bebê e Camila diz que vê o rostinho dele direitinho e pede um beijo para Edu. Edu fala que já sonhou com o nascimento dele 2 vezes e beija a barriga de Camila e o corpo dela e continua beijando e abre a camisa dela. Na cena seguinte, Helena fala para Fred que ela e Miguel estão se conhecendo e Fred pergunta se ela já conseguiu esquecer Edu. Helena fala que não vê mais Edu do mesmo jeito e que ainda é muito recente, mas que acha que conseguiu transformar o sentimento dela por ele. Na outra cena, Cíntia chega no Aras e Severino fala que Pedro não está, mas que ele queria falar com ela e era assunto urgente. Cíntia diz que vai esperar ele no escritório dele. A cena vai para Iris chegando no escritório de Pedro e trancando a porta. Cíntia pergunta o que aconteceu. Iris fala que viu ela e Pedro na cocheira e que ela vai ter que dizer o que aconteceu, que se foi a primeira vez. Cíntia fica sem graça e pergunta o que Iris quer saber. Iris diz que estava enganada, que pensou que Pedro tinha forçado ela, mas agora está vendo o que ela queria. Diz que Cíntia não podia ter feito isso com ela e que ela sabia do amor dela por Pedro e fala que vai contar para Alma que ela tem um caso com Pedro. Cíntia diz que não tem que dar satisfação para ela, mas que foi forçada a fazer isso e não falou para ninguém porque não quer prejudicar o Pedro e continua dizendo que não fez nada contra ela e diz para ela ir falar com Alma porque se ela, Cíntia, sair dali, ela arruma uma coisa melhor, mas Pedro está ferrado. Iris fica furiosa e grita que Cíntia é pior que Camila, que traiu ela e a chama de Judas. Cíntia dá um tapa na cara de Iris. Na outra cena,
Helena e Fred conversam sobre Clara ter colocado Nina na creche. E Fred fala que com Capitu também acabou tudo, porque ela está com medo que o Marinho possa fazer alguma coisa com ela, com o Bruninho, com os pais dela e com ele mesmo. Helena fala que é melhor assim, pelo menos até isso tudo passar. Na outra cena, Capitu diz que está sem tempo e precisa estudar e que vai sair para ir na banca de jornal, mas não demora e entra. Emma diz que acha que os maus tempos voltaram e Pascoal pede para ela não dizer nada, que ele se entende com Capitu. A cena vai para Capitu na cozinha lembrando do casamento de mentira dela e Fred. Ela deixa cair o prato no chão. Emma vem correndo e Capitu diz que o prato escapuliu da mão dela. A cena volta para Cíntia pedindo desculpa pelo tapa, mas diz que Iris mereceu. E fala que Iris não pode falar o que quer, ofender todo mundo achando que vai sair impune. E continua dizendo que não aceita que ninguém fale assim com ela, nem os pais dela. E diz que se Iris aceitar o que ela diz, ela vai se dar bem com todo mundo. Iris fala que quer que Cíntia morra. Mas Cíntia diz que não vai morrer, e se Iris não mudar, é ela que vai sofrer. Em seguida, abre a porta e vê Pedro chegando. Pedro pergunta o que está acontecendo ali, e Cíntia fala que elas estavam discutindo sobre o que aconteceu ontem à noite. E Pedro fala para Iris que eles já tinham conversado sobre isso. Iris grita que odeia os dois e sai. Pedro fala que eles não devem satisfação para ninguém e que Iris é uma menina cheia de sonhos bobos, mas eles são um homem e uma mulher cheia de desejo e que ele segue os instintos dele. Cíntia fala que sabia que isso ia acabar assim e que ela não é assim, que não quer ser assim, que tem sentimentos e sai. Cíntia passa direto por Martinha, que a chama para experimentar uma picanha. E Severino diz que aposta que tem Iris no meio disso. Cíntia pega o carro e Pedro entra na frente, mas Cíntia quase atropela Pedro, que se joga no mato. A cena vai para Iris contando para Socorro que Cíntia abriu as pernas porque quis. E a cena corta para Pedro chegando em casa, pensando sozinho. Na outra cena, Cíntia chega em casa e fala para Alex que não conseguiu falar com Pedro, que esperou até agora e ele não chegou. Na cena seguinte, Emma reclama que Capitu se arrumou toda para ir na banca e diz que eles não podem ficar com Bruninho muito tempo. Capitu se altera e diz que só vai na banca de jornal e vai pedir para Zilda olhar Bruninho, se ela demorar. Em seguida, se despede e sai. Emma diz que está avisando que aquela vida de sair todas as noites dela está voltando. A cena vai para Capitu pedindo para Zilda olhar Bruninho se ela demorar. Zilda fala que olha assim e Fred pergunta alguma coisa para Zilda, que só grita de volta que vai. Capitu se despede e fica pensando no casamento deles de novo. Onofre chega e a convida para um recital hoje à noite. Capitu diz que quando voltar passa lá. Na cena seguinte, todos conversam sobre saúde e Cleide pergunta quem são os padrinhos de Camila e Edu. Camila diz que é Fred, Capitu e Edu diz que é Estela e Miguel. Glória fala que todos esperavam ser convidados, mas Edu fala que estão todos no coração deles, mas eles optaram por cerimônia simples, só um casal de padrinho para cada um. Danilo sugere um brinde à escolha dos padrinhos. E em seguida, Cleide pergunta com quem Camila vai entrar na igreja. E Camila diz que vai ser com Pedro, porque ele poderia ser o pai dela, e conta que Helena foi para o Rio e teve um namorado. Depois teve Fred e voltou para a fazenda. Em seguida retomou o namoro com Pedro, mas ele sumiu e ela voltou para o Rio, reencontrou o namorado e teve Camila. A Alma fica pensando nessa história desconfiada.
Na cena seguinte, Iris vai pegar a água e Pedro fala para eles conversarem. Iris diz que é para ele fingir que ela não existe. Continua dizendo que ainda não se decidiu se coloca a boca no trombone ou não. E conta tudo pro Aras todo, pra Alma, pra Camila. Pedro fala que Iris só quer saber de prejudicar ele. Iris fala que ele já está na lama, só falta afundar, e entra. Na outra cena, Orlando fala que conseguiu a ficha completa de Maurinho e manda Capitu dar o dinheiro para ele, que a partir daí ele vai resolver com ele. E diz que não quer mais Capitu com aquele cara que apanhou, porque ele tem ciúmes e que agora ela é mulher de respeito, mulher de um homem só. E entrega uma caixinha para Capitu. Capitu abre e vê o anel, mas diz que não pode aceitar, que tem a mãe e o pai dela, que ela sustenta o filho dela também. Orlando fala que está providenciando um apartamento para ela morar com ele e que ela pode levar o filho se ela quiser, e continua dizendo para não se preocupar porque ele banca a mãe e o pai dela. E assim termina o capítulo 91 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir para você se inscrever no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. Ativa também o sininho de notificações, para toda vez que quando colocar um vídeo, o YouTube notificar vocês. Deixa seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e recomenda para outras pessoas também. E claro, o seu comentário, comenta aí o que vocês estão achando da novela, o que vocês acharam do capítulo de hoje. Deixa também o seu comentário sobre o personagem favorito de vocês e claro, a cidade de onde vocês falam. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.